tema de hoje, a palavra de Deus e as emoções humanas. A gente vai falar aí sobre a parte bíblica, onde a Bíblia pode nos ajudar a respeito das nossas emoções. A vida cristã, embora gloriosa, não é um mar de rosas. Não pisamos aqui em tapetes aveludados. Aqui ainda não é o céu. Aqui choramos e gememos. Aqui somos assolados por tempestades e navegamos por mares revoltos. Aqui cruzamos desertos e atravessamos vales. Sofremos ainda ataques externos e temores internos. Para lidar com essas circunstâncias adversas, precisamos de uma paciência triunfadora. O cristão tempera suas lágrimas com uma alegria indizível e cheia de glória. Vive com os pés no vale, mas com o seu coração no céu. Olha que texto aí, né? Então, o que o reverendo Hernandes Dias Lopes traz para a gente aí na questão desse texto? Ele faz aí um resumo, né? Um panorama do que realmente é a vida cristã em relação das emoções, das dificuldades da vida. E uma questão assim que eu sempre, quando eu vou tratar de temas assim, questão de emoções, é que não existe super-homem. Da mesma forma que não existe o super-crente, tá? Não existe um crente que vive 100% feliz, que não vive uma dificuldade, que não vive um problema. Não existe o super-crente que não tem os seus altos e baixos na vida, que não passa por certa dificuldade. E por que eu estou dizendo isso? Na live de ontem, foi colocado realmente um comentário de uma irmã, né, de uma moça que comentou assim: olha, eu fiz um comentário num grupo que eu estava angustiada sobre uma determinada questão e eu fui julgada, né, como se ela não tivesse fé, como se ela não confiasse em Deus. Só que, irmãos, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós passaremos por aflições. Né? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Então, o que nós podemos dizer nessa questão? O cristão é aquele que passa por momentos difíceis, que está no meio de uma guerra e consegue ficar em paz. É aquele que passa por um momento difícil e ainda fica firme na fé. Olha que coisa extraordinária que é a vida cristã. Só que quando a gente fala dessas questões, momentos difíceis, que a gente tem os nossos altos e baixos, parece muito difícil a gente não se desesperar. E eu vou dizer para você, meu irmão, tira esse peso dos seus ombros, que diz que por você ser cristão, você não pode ficar triste, você não pode realmente se magoar com certas coisas e tal. Irmão, você é humano, você tem sentimentos, você tem emoções, e você pode colocar para fora, você pode expressar. Só que uma coisa que faz grande diferença: você pode chorar sim, você pode realmente ficar angustiado, porque você está sujeito a isso, mas o que faz diferença sobre a nossa vida cristã, a respeito da nossa vida cristã, é a forma como a gente reage com essas situações. Mas o cristão, ele entende que ele serve um Deus, que ele tem um Deus que é capaz de mudar essa situação, de cuidar do coração, de cuidar das emoções. Então, falar sobre passar por um momento difícil e continuar firme, continuar realmente tendo uma vida cristã plena, parece muito difícil. Só que hoje nós vamos falar sobre uma das virtudes do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre Gálatas 5:22, que vem trazer para nós aí o fruto do Espírito. E por que essa imagem dessa laranja aí? Porque muitas pessoas pensam que são os frutos do Espírito, mas não, é o fruto, né? Por isso essa ilustração aí da laranja, como se cada gomo da laranja fosse uma virtude do Espírito Santo, que são 9 virtudes, né? De acordo com Gálatas 5:22, que é o amor, a alegria, a paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Todas essas virtudes têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, com o nosso relacionamento com outras pessoas. E se a gente fosse parar para falar de cada uma dessas virtudes aí, a gente teria aí que falar de fazer até uma outra conferência, né, que rende realmente muito assunto. Mas a gente vai focar aí na 9ª virtude, é o domínio próprio. Por que a gente vai falar sobre o domínio próprio? Porque o domínio próprio é o relacionamento aí com a gente mesmo. É a nossa luta pessoal. É a questão do nosso equilíbrio. E aí o versículo que está citado no final do slide, que é Provérbios 16, 32, está escrito assim: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Olha aí o que Salomão vem ensinar para a gente, né? É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Como assim se controlar? Como assim se conter? Tem como? Eu consigo controlar as minhas emoções? Eu que sou uma pessoa totalmente explosiva, eu consigo ter esse controle das emoções? É sobre isso que nós vamos falar então a partir do próximo slide. Vamos falar aí propriamente da 9ª virtude do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Olha aí uma curiosidade. O domínio próprio vem da palavra grega enkrateia, que também significa temperança. E se a gente fala sobre temperança, vem à nossa mente o quê? Tempero. A questão da culinária mesmo, né? Quando a gente vai cozinhar, quando a gente vai fazer alguma coisa, algum tipo aí de comida, seja doce, seja salgada, a gente precisa equilibrar o tempero. A gente não pega uma quantidade de sal lá e joga de qualquer forma, a pimenta, não é assim. A gente precisa o quê? Saber dosar os temperos. Para o quê? Para que aquele alimento, aquela comida fique equilibrada. Tem a ver com esse equilíbrio, essa moderação. Gente, é extremamente difícil você conviver com uma pessoa que ela realmente é uma bomba explosiva, né? Você não sabe a hora que a pessoa vai explodir, no mesmo momento que ela está bem, na outro momento ela já está explodindo, já está soltando os cachorros para cima de todo mundo. E é pior ainda quando a gente é cristão e nós somos essa bomba ambulante, essa bomba relógio. Por quê? A questão do domínio próprio também tem a ver com o nosso testemunho cristão. Olha que coisa mais difícil, ruim, quando alguém fala assim, olha, tá vendo aquele fulano, aquele lá, aquele brigão, aquele estourado lá, diz que é crente, diz que é cristão. Isso aí, gente, é a falta do testemunho cristão. Então, o nosso equilíbrio, o nosso domínio próprio, demonstra que nós somos servos do Senhor, né? Então, irmãos, o que a gente quer falar aí sobre o domínio próprio? Controlar as emoções, ao invés de ser controlado por elas. É não ser governado por desequilíbrio interno e nem por pressões externas. A gente não pode dizer que não estamos passando por um momento difícil. A pandemia realmente foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. A gente não tem noção. A gente não tem controle de desastres naturais. A gente não tem o controle da morte, né? A gente não tem controle sobre as situações difíceis. Mas a gente pode, sim, aprender a controlar as nossas emoções, as nossas reações diante disso. Olha aí essa frase do reformador, né? Do pai da reforma aí, Martinho Lutero, que diz assim, vocês podem acompanhar aí comigo: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Então vamos parar aí para refletir sobre essa citação aí de Martinho Lutero. Você está caminhando pela rua, você percebe que tem um pássaro aí sobrevoando sobre a sua cabeça. Você não pode impedir que ele realmente voe sobre a sua cabeça,
mas você pode impedir, sim, que ele faça um ninho. Você não pode impedir que as situações difíceis, que as situações ruins, que as pressões da vida venham sobre você. Lembra que nós dissemos que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo? No mundo nós teremos aflições. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui, a gente vai passar por situações realmente complicadas, que vão testar a nossa fé. A gente não pode impedir isso, irmãos. Mas a gente pode ter uma postura, ter atitudes e não permitir que esse pássaro faça um ninho na nossa cabeça. As notícias hoje são muito, difíceis, a gente receber essas situações e a gente chega a ficar aflito se a gente começa a absorver essas coisas. Então, irmãos, domínio próprio quer dizer equilíbrio, moderação, O cristão, ele tem realmente essa vida equilibrada. Irmãos, essa é a vida que Deus quer para nós, uma vida equilibrada. Você pode sim chorar diante de Deus, você pode sim confessar: Deus, eu estou angustiado, desesperado, Deus, eu estou irado com certa situação. Mas, meu irmão, você pode sim ter uma atitude diferente e falar: olha, eu estou sim desesperado, eu estou angustiado, mas eu sirvo um Deus que é poderoso, que é maior do que essa situação. Deus é maravilhoso. Viver com Deus é algo extraordinário. Agora, irmãos, como que nós podemos desenvolver o domínio próprio e ter uma vida cristã espiritual saudável? Uau! A gente já percebeu que o domínio próprio é algo edificante para a nossa vida, é o fruto do Espírito, é uma providência do Espírito Santo dentro de nós que pode nos ajudar. Agora, como que a gente desenvolve isso? Parece que é uma coisa tão distante, tão difícil. Vamos aprender sobre isso aí já no próximo slide. Então, nessa hora, nós vamos aí pensar sobre o crescimento de uma árvore, desde a semeadura até o seu crescimento, o fruto já pronto. A gente sabe que existe um processo, desde quando é uma sementinha até ela se tornar realmente uma árvore, que deu seu fruto. Existe todo um processo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala nessa questão aí do fruto do Espírito, ele também cita o fruto da carne. E aí ele diz que a nossa personalidade pode ser comparada a um campo. Eu já ouvi, você já deve ter ouvido também, alguém dizer assim: nossa, fulano tem uma personalidade forte, marcante. Isso quer dizer que são características realmente que aquela pessoa tem, que ficam aí, expostas de uma forma aí mais vista aí pelas pessoas, E quer dizer o quê? Que a nossa personalidade é a nossa. Se nós somos extrovertidos, se nós somos introvertidos, se a gente realmente topa o desafio na hora, ou se a gente fica ali mais na zona ali de defesa. Isso tudo são traços da nossa personalidade. E por que eu estou falando sobre a nossa personalidade, irmãos? Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber sobre a nossa personalidade. Por quê? Quando nós conhecemos a nós mesmos, nós sabemos das nossas qualidades, dos nossos defeitos, para a gente saber as áreas aí que realmente a gente pode trabalhar. E por que eu estou dizendo sobre se conhecer, conhecer a si mesmo, conhecer a sua personalidade? Voltando aí para o slide, olha aí. Paulo compara a nossa personalidade na verdade é um campo que é dividido em duas partes, tá? Imagina aí um campo, um terreno onde possa ser semeado, e um lado desse campo é o lado da carne, e o outro lado desse campo é o lado do espírito. Vão acompanhando o raciocínio aí. Tanto do lado da carne quanto do lado do espírito você pode semear. O terreno está lá, o campo está lá. Você pode semear em qualquer um dos lados. O que vai fazer a diferença é que, se você semear na carne, você vai colher os frutos na carne.
Se você semear no Espírito, você vai colher os frutos no Espírito, aquilo que glorifica a Deus. E quando a gente fala sobre a carne, está dizendo sobre a nossa própria natureza, tá? É um assunto também muito complexo, mas nós sofremos realmente por causa do pecado, a nossa natureza é caída, então as nossas inclinações realmente vão para aquilo que não agrada a Deus. A nossa tendência é sempre fugir de Deus, é sempre fazer coisas que não agradam a Deus. Então vamos compreender esse terreno aí da carne como a nossa natureza decaída. E quando nós falamos aí do terreno do Espírito Santo, é realmente o Espírito Santo em nós, a graça de Deus em nós, a vida de Cristo em nós. Então, nós podemos semear em qualquer um desses campos, mas a diferença é aquilo realmente que nós vamos colher. Então tá, nós entendemos que nós podemos então semear nesses dois lados do campo, mas nós precisamos entender que Deus age em nossa vida de uma forma sobrenatural. Deus é o criador da vida. Quando nós falamos no crescimento aí de uma planta, é Deus quem faz crescer a planta, é Deus quem faz crescer em nós o fruto do Espírito, tem ação sobrenatural de Deus, mas também tem uma parcela aí da nossa responsabilidade a respeito do crescimento, do fruto do Espírito na nossa vida. E a gente dá uma travada. Não, peraí, uma responsabilidade minha? Como assim? Por que então existe uma responsabilidade nossa? Porque nós não podemos ter uma vida cristã plena, uma vida cristã realmente que glorifica a Deus, se nós ficarmos acomodados. Se a gente realmente quiser ser edificado, somente por coisas que venham até nós, mas a gente não busca a Deus, a gente não está disposto a ir até um tempo de devocional, um tempo de oração, um tempo de leitura da Bíblia. Você, quando vai plantar uma semente, você não joga a semente e esquece a semente lá no campo. Você tem que ir lá, você tem que regar, você tem que adubar, você tem que realmente podar se for preciso. E isso leva um tempo, isso exige um cuidado. Então tá, você realmente quer semear no campo do Espírito. Então o que você vai começar a ter? Ter atitudes que realmente possibilitem esse desenvolver do agir de Deus, do Espírito dentro de você. Vamos ler esse texto aí que foi citado no slide, que diz assim: semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Por que nós estamos falando aí sobre semear um hábito? Alguns estudos dizem que para você ter, realmente, você adquirir um novo hábito na sua vida, você tem que fazer aquilo repetidamente por 21 dias. Depois que você fizer aquilo por 21 dias, aquilo lá já não é mais um esforço, né? Não exige tanto de você. Aquilo lá se torna uma coisa mais natural na sua vida. Olha aí, a questão da semeadura. Se você está semeando algo bom, se você está semeando no campo do Espírito, a tendência é que você colha algo bom. Se você semeia na carne, você colhe para a carne. Se você semeia no Espírito, você vai realmente colher algo do Espírito. O que nós estamos semeando diz respeito aos nossos pensamentos e hábitos, diz respeito ao nosso estilo de vida, diz respeito às companhias que temos, às amizades que cultivamos, a literatura que nós lemos, os filmes que nós assistimos, o tipo de lazer, diversão que nós temos e aquilo que ocupa a nossa mente. Irmãos, tudo aquilo aí que foi listado tem influência direta sobre a questão da nossa vida cristã. Lembra que eu falei sobre o testemunho? O que a gente está deixando entrar? Eu me lembro da palestra do psicólogo Guinaldo, que ele falou, olha, se você tem um hábito ruim, se você tem uma atitude ruim e você deixa aquilo, você tem que realmente colocar alguma coisa no lugar, alguma coisa boa. Então a gente começa a analisar quais têm sido os nossos pensamentos, o nosso estilo de vida nessa pandemia. A Ariadna falou ontem,
A gente toda hora é noticiado sobre mais mortes, mais contaminação. Então, irmãos, você pode se importar essas notícias. Vou dizer uma coisa assim, sobre mim e sobre Josué. Certa vez, nós vemos tantas notícias, os noticiários e Facebook e tudo mais, tanta coisa sobre o coronavírus, que quando a gente foi dormir, a gente ficou realmente assim, parece que a nossa cabeça estava tão cheia com aquilo que a gente não conseguiu dormir. E a gente tem passado por essa pandemia, o nosso descanso, o descanso da nossa mente não tem acontecido porque a gente está permitindo que isso entre. Lembra que a gente falou? A gente não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Então, irmãos, o que você está semeando? O que você está deixando entrar? Existe um versículo na palavra de Deus que diz assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que você está deixando aí entrar no seu coração? Às vezes a nossa ansiedade, né, os nossos temores estão aumentando porque a gente está deixando isso entrar, essa contaminação entrar na nossa vida. Então isso também faz parte da semeadura. E também nós podemos falar agora sobre o regar. No crescimento da planta não existe as suas fases, não existe a fase da semeadura, existe a fase de regar, de cuidar também. Como que a gente vai regar no espírito? Através dos hábitos espirituais. Olha aí, hábitos espirituais tem a ver com orar, ler a Bíblia, memorizar versículos e etc. Precisamos nos encher das coisas de Deus. Precisamos dedicar mais tempo, meus queridos. A pandemia está mostrando que a gente não pode ter desculpa para não ter tempo para buscar a Deus. Lógico, algumas pessoas realmente ainda estão aí na rotina de trabalho, tiveram que voltar e tudo mais, mas a maioria de nós está 24 horas por dia dentro de casa. E qual que é o tempo que nós estamos devotando aí para a nossa vida espiritual? Irmãos, comecem a realmente colocar louvores, músicas edificantes, músicas cristocêntricas. O que é cristocêntrica? Que coloca Cristo no centro, que fale realmente sobre as virtudes de Deus, que fale sobre o quanto Deus é maravilhoso, é grandioso. Comece a encher o seu coração disso. Músicas bíblicas. Comece aí a colocar na sua casa versículos espalhados aí. Eu vou falar isso para você. Eu já fiz isso. Colocar aí alguns versículos bíblicos na sua geladeira, versículos bíblicos aí no quadro da sua sala, do seu quarto, para que você tenha acesso. Olha aí a troca, você vai trocar as notícias ruins, aquilo que realmente não está edificando a sua vida, por coisas que vão acrescentar na sua vida espiritual, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Nós podemos sim investir. Irmãos, cada uma dessas áreas que foi citada em cima tem que estar de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então você abandona os hábitos do velho homem e começa aí a semear, a regar no Espírito novas atitudes, irmãos. Lembra que eu falei sobre a nossa responsabilidade também no crescimento desse fruto do Espírito? Quer dizer o quê? Nós precisamos ter umas atitudes. Não esperar que o milagre venha, que Deus haja. Mas vamos, enquanto Deus está trabalhando, nós vamos fazendo a nossa parte também. Nós vamos nos enchendo daquilo que é realmente edificante para as nossas vidas. E à medida que a gente vai semeando e regando, nós vamos criando intimidade com Deus. Coloquei para vocês uma dica aí de um aplicativo, que é um aplicativo que eu uso, um aplicativo que o Josué usa também, muitos irmãos que a gente conhece também usam, que realmente é uma ferramenta muito importante, né, muito eficiente na questão aí da nossa vida devocional, né, da nossa leitura da Bíblia e tudo mais. Esse aplicativo ele tem Bíblia em várias versões, tem planos devocionais, diversos assuntos que você pode colocar. Você quer ler lá um texto, uma devocional sobre cura, uma devocional sobre a mulher no reino de Deus. Você quer ler algum devocional também até sobre o coronavírus, né? Devocional que fala que Cristo é maior do que o coronavírus. Tem um plano de leitura bíblica lá também.
Você tem acesso à Bíblia em áudio. Tem alguns versículos também em imagens, todas bonitas aí, que você pode compartilhar com seus amigos. E nesse aplicativo também você pode adicionar os seus amigos e ter contato com o que eles estão lendo, né? Você pode compartilhar orações. Esse aplicativo você recebe notificações do versículo do dia, então chega um versículo aí para você. Nesse aplicativo você acompanha a sua perseverança. Todos os dias que você vai entrando no aplicativo para você ler a Bíblia, para você ler um plano, vai somando lá e você vai tendo aí acesso a como tem andado a sua vida devocional através desse aplicativo. Então, essa aí é a dica que eu vou deixar para vocês que baixem aí no Play Store. É um aplicativo muito edificante. Lógico que existem muitos outros, mas essa aí fica como dica aí para todos nós, que nos ajuda muito, muito mesmo na questão das devocionais. Aí nós separamos alguns exemplos de personagens bíblicos. Lá em Mateus 19, 21, nós conhecemos a história do jovem rico. Quem foi esse jovem rico? Foi alguém que um dia Jesus estava passando e esse jovem rico, então, foi conversar com Jesus. E esse jovem, então, diz para Jesus, Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, para entrar no céu? Aí Jesus, então, olha só como Jesus era esperto nas colocações dele. Ele disse assim, você tem observado os mandamentos? Que mandamentos que eram esses? Na cultura judaica, eles realmente viviam, né, no contexto ali dos 10 mandamentos. Quando se diz observar, é realmente conhecer e viver de acordo com os 10 mandamentos, né? Então Jesus aí indaga o jovem, você tem aí observado os 10 mandamentos? Então ele pode ter aí enchido seu coração e respondido para Jesus, sim, eu vivo de acordo com os 10 mandamentos, eu conheço. Aí então Jesus faz aí uma segunda pergunta para ele. Uma pergunta não, Jesus então propõe para ele. Então, você quer me seguir? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, então você vem e me segue. Olha a questão do domínio próprio aí na vida desse jovem, irmãos. Quando Jesus faz, então, essa proposta para ele de abandonar tudo que ele tinha e dar aos pobres, sabe o que aconteceu? O jovem ficou triste, porque ele não tinha aí um equilíbrio na sua vida. Ele colocava o seu foco, as suas emoções, naquilo que não glorificava a Deus. Ele amava as suas riquezas, ele amava o seu dinheiro. A Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou você está do lado de Deus, ou você não está. Aquele jovem, Jesus já sabia da intenção do coração dele. Jesus já sabia que ele não iria realmente querer abrir mão. Por isso que Jesus faz aquela proposta, porque Jesus conhece o nosso interior, o nosso íntimo. E aquele jovem, então, ele, como ele era, não tinha esse equilíbrio, não tinha esse domínio próprio. Ele, então, fica triste, vira as costas para Jesus e nunca mais se é falado desse jovem na Bíblia. Olha o que a falta de domínio próprio pode fazer na nossa vida. Faz com que a gente deixe de viver uma vida seguindo a Jesus, uma vida que agrada a Jesus. Meu irmão, o que tem ocupado o nosso coração? Qual é o desequilíbrio aí dentro de nós que nós precisamos realmente tratar? Vamos refletir sobre isso. Você pode ler mais sobre o jovem rico aí, Mateus 19, 21. Nós vamos para o segundo exemplo, que é o apóstolo Pedro, um pouco mais conhecido de todos nós. É conhecido como um apóstolo aí que metia os pés pelas mãos, impulsivo. E nós separamos aí 3 passagens bíblicas da primeira fase de Pedro, que realmente demonstrou que ele não tinha o domínio próprio. Olha aí. Uma vez Jesus estava compartilhando sobre o que ele deveria passar, sobre a vontade de Deus, e realmente Deus foi aí dando palavras para os discípulos que realmente que levaria realmente à sua morte. E Pedro então diz para Jesus, não vai para a cruz, não morre não, você não precisa ter esse destino. Olha aí o impulso de Pedro.
Jesus sabia que ele deveria passar por tudo aquilo porque era um plano de Deus. Aí Pedro vem e fala, não faça isso não, Jesus. Jesus então vira para Pedro e fala assim, Pedro, você se afaste de mim, porque você não está falando sobre as coisas de Deus. Olha aí o Pedro desequilibrado. No segundo momento aí, quando, mais tarde aí, no momento da história, Jesus então está sendo procurado pelos soldados. No momento que os soldados chegam para prender Jesus, Pedro então no impulso, ele tira uma arma ali, uma faca do seu bolso e vai e corta a orelha do soldado, no momento de impulso, no momento de desequilíbrio. Uma pessoa realmente desequilibrada para cortar a orelha de outra pessoa. Aí Jesus vai lá então, toca, na orelha daquele soldado, faz um milagre então. Mas olha só o que o impulso de Pedro fez. Aí tem um terceiro momento de Pedro. O que aconteceu? Pedro, que era tão impulsivo, que caminhava ali com Jesus, dia e noite com Jesus, comia com Jesus, estava lá no meio do mar com Jesus, aprendendo sobre ele. No momento que Jesus está sendo ali preso, está sendo assim maltratado, as pessoas procurando os discípulos, querendo saber, encontrar os discípulos ali para prender também. E uma mulher fala para Pedro, mas você não é um dos seguidores dele? Você não é um dos discípulos? Aí lá vai o Pedrão, mais uma vez, descontrolado. Eu nunca nem vi. Pedro fala, não conheço. E ele só não fala isso uma vez, como ele também faz 3 vezes. Ele repete aí por 3 vezes que ele não conhecia Jesus. Desequilíbrio. E aí então a gente sabe que o galo cantou depois desse momento de desequilíbrio. Aí Pedro vem então com aquela culpa. Realmente Jesus me avisou que eu faria isso. Irmãos, o galo tem cantado na nossa vida. Nós temos passado por esses momentos aí de descontrole. Como é difícil a gente realmente explodir e depois vir aquele sentimento, de culpa na nossa vida. Irmãos, nós não precisamos passar por essas situações. A vontade de Deus é que a gente realmente seja pleno com Ele. O terceiro exemplo que eu coloquei no slide é Jesus, o nosso mestre, o nosso alvo. Em Mateus 4, depois você pode ler aí na sua casa, fala sobre a passagem da tentação de Jesus. Jesus estava lá no deserto, sem comida, sem bebida, aí vem Satanás tentando ele. Jesus poderia sim ter uma atitude explosiva com Satanás, mas o que Jesus fez? Debateu com ele ali, respondeu ali as propostas de Satanás com a Bíblia. Olha ali como Jesus foi equilibrado nesse momento. Tá bom, Satanás está investindo, Satanás está fazendo a sua proposta, e Jesus fala assim, olha, não tentarás o teu Deus, nem só de pão viverá o homem. Jesus teve ali o seu equilíbrio e respondeu a Satanás com a Bíblia. Olha um exemplo que a gente pode seguir diante das tentações de Satanás. Em outro momento, Jesus então está lá no meio do povo, os fariseus, eles chegam com uma mulher adúltera, e segundo a lei de Moisés, as mulheres que eram pegas em adultério deveriam ser apedrejadas. E eles então querem fazer um teste ali com Jesus. Eles jogam a mulher diante de Jesus e querem fazer uma pegadinha com ele ali para saber como que ele vai agir. Se ele realmente vai mandar matar aquela mulher. E eles então jogam aquela mulher diante de Jesus e deixam ali para ele responder a questão. Sabe qual que foi a atitude de Jesus que poderia muito bem falar alguma coisa para dispensar ele? Jesus
simplesmente começou a desenhar na areia e respondeu assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquilo lá, gente, aquela frase foi como se fosse um soco na boca do estômago, né, dos fariseus. Por quê? Eles queriam que Jesus realmente explodisse, defendesse. Jesus defendeu, mostrando para eles que aquela mulher tinha um pecado, sim, mas que todos ali em volta também tinham pecado, tanto que ninguém lançou pedras sobre aquela mulher. Aí, em outro momento de Jesus, quando Jesus ali é preso, os soldados então escarneciam de Jesus, zombavam de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, batiam nele, cuspiam nele. Jesus, em outro momento ali das emoções também afloradas, Jesus poderia assim acabar com eles. Ele ficou mudo. Diante da pressão que ele estava vivendo, ele se calou porque ele sabia do propósito de Deus para a vida dele. Jesus, meu querido, é o nosso alvo, é o nosso modelo. Paulo diz, nós estamos falando mais sobre Paulo hoje, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos ser perfeitos, irmãos. Nós precisamos entender. Nós falamos, nós somos humanos, nós sentimos, nós temos as nossas emoções e realmente nós temos que colocar essas emoções para fora, mas a gente não pode deixar que essas emoções controlem as nossas atitudes. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Irmãos, sabe por que Deus quer trabalhar na nossa vida? Sabe por que Deus não desiste de nós? É porque Ele está nos moldando. Existe um propósito maior, existe um plano, que a cada dia a gente seja mais parecidos com Jesus. A gente vai caminhando de fé em fé, de glória em glória, até nós chegarmos, assim como diz a palavra, à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus Cristo. É por isso que Deus quer transformar a sua vida, quer transformar o seu coração. É por isso que o Espírito Santo quer trabalhar em você, quer te ajudar a controlar as suas emoções. É por isso que o Espírito Santo fala ao nosso coração. É por isso que Ele nos toca, é por isso que Ele nos transforma. É porque Ele realmente quer nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. As pessoas que realmente são exemplos na vida cristã, e a gente olha para elas e diz: nossa, eu sinto tanta presença de Deus com aquela pessoa, como é bom conversar com aquela pessoa, como eu admiro aquela pessoa. Irmãos, a gente tem que ter isso como meta, que as pessoas que estão ao nosso redor percebam a presença de Jesus simplesmente quando a gente entrar em certo ambiente, que a gente nem precisa abrir a boca, mas a gente chega de um jeito, com uma paz, uma alegria tão espontânea, tão natural, que as pessoas são impactadas por nós. Vamos focar naquilo que Deus tem para nós. Vamos refletir aí sobre a nossa vida com Deus, a nossa caminhada, sobre o nosso equilíbrio. Em todo momento nós estamos bombardeados, é muita informação, é muita coisa chegando à nossa mente, mas a gente precisa começar a filtrar. A palavra de Deus diz: tudo aquilo que é puro, tudo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E olha aí nesse slide, talvez vocês aí até tenham reconhecido, né, essa foto. Eu, particularmente, gosto muito, admiro muito esse livro chamado As Crônicas de Nárnia, que também tem filme, que é de um escritor chamado C.S. Lewis, que criou toda essa história, As Crônicas de Nárnia, que é uma literatura para crianças, uma literatura infanto-juvenil, tá? Até com alguns personagens, algumas referências aí que as crianças entendem melhor. E ele quer, através dessa história, passar ensinamentos bíblicos, né? Tanto que esse leão aí da foto, ele se chama Aslan. E na história ele representa Jesus.
Tanto que quando o Aslan morre, né, ele tem uma morte sacrificial, que é comparada à morte de Cristo, né? O Aslan, então, ele morre por causa do pecado de um homem, né? Assim como Jesus morreu por causa do pecado que proveio ali de Adão para nos trazer a restauração. E nessa história aí, essa menina que está abraçada com o leão, ela se chama Lucy. E ele, então, você pode acompanhar, esse é o segundo filme, e a Lucy aí tem um reencontro com Aslan. Depois de passar uma situação bem difícil, ela se reencontra aí com o leão na floresta, e você pode acompanhar a conversa dos dois aí, e a Lucy diz assim: Aslan, como você está grande? Aí Aslan então responde para ela: é porque você está mais crescida, meu bem. Aí ela pergunta: e você, não? E Aslan então responde para ela: eu não. Mas à medida que você vai crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Olha que interessante. Essa passagem nós podemos ver que realmente, né, Aslan está falando aí de um crescimento físico, né, da Lucy, mas também nós podemos trazer essa parte, esse texto aí, para uma questão espiritual. Quanto mais nós crescemos com Deus, mais nós vamos percebendo a grandeza dele. Olha aí, Aslan respondeu que ele não cresceu. Ele permanece do mesmo tamanho. Deus é grandioso eternamente. Só que à medida que nós vamos conhecendo mais a Deus, mais nós vamos percebendo a sua grandeza, o seu poder, e Deus vai aparecendo aí muito maior aos nossos olhos. Irmãos, eu contei para vocês que eu já tive algumas experiências missionárias. E eu quero convidar você a orar pelos missionários do mundo, porque missionários passam por situações que às vezes nem chegam ao conhecimento aí da igreja, da família, mas algumas aflições, algumas fases difíceis, se não for Deus ali para socorrer, a gente não sabe o que vai fazer. E, irmãos, eu aprendi tanto com Deus nas minhas viagens missionárias, tanta providência, tanto cuidado de Deus, e Ele foi fortalecendo tanto a minha fé, que os novos desafios que Ele tem colocado na minha vida, eu tenho mais coragem de enfrentar. Por quê? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Jó, ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que significa isso, irmãos? Intimidade com Deus. Você só conhece uma pessoa se você convive com ela. Você só pode dizer que ama uma pessoa se você passar tempo com ela. A mesma forma é Deus. Você só pode conhecer a Deus se você buscar a Ele. Você só pode amar a Deus se você começar a viver uma vida realmente que agrada o Senhor. À medida que você vai em direção a Deus, Deus vem também em direção a você. Ah, queridos, como isso é maravilhoso. Nós precisamos realmente investir esse tempo no conhecimento de Deus. Irmãos, eu não sei como você tem passado essa pandemia, como tem sido aí as suas emoções, como você tem lidado com isso, mas permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, trabalhe no seu interior, trabalhe nos seus pensamentos, para que ele traga realmente esse equilíbrio, esse domínio próprio. Vamos realmente refletir sobre as nossas atitudes, com o que nós temos ocupado o nosso tempo, ocupado os nossos pensamentos. Vamos regar naquilo que realmente é proveitoso. Vamos parar de gastar tempo com coisas que não edificam. E assim a gente vai conseguir, assim como foi no texto lá no princípio, a gente vai conseguir passar no meio da guerra, no meio da aflição, mesmo estando no vale, mesmo estando no deserto, com uma paz que excede todo o entendimento. Irmãos, descanse no Senhor. Entenda que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pedir ou pensar. Vamos ter realmente uma atitude cristã de acordo com a palavra de Deus, não aquilo que a gente acha, mas aquilo que Deus quer. Domínio próprio é realmente um testemunho da vida de Deus através de nós.